Nesse início de trabalho, eu sempre tenho uma fala que eu dedico à minha equipe e sou muito grato assim de estar trabalhando com a equipe. A equipe tem uma coisa boa, tem a vida. A vida vem com o movimento e nossa equipe dá a vida. O trabalho na equipe tem essa importância, independente do dia, da hora, de como a pessoa se encontra. Ela sabe que ela tem a responsabilidade dela e ela movimenta. Independente se o dia anterior, aquele dia da responsabilidade, foi um dia muito trabalhoso, um dia que teve muitas outras funções, a pessoa naquele dia, ela se organiza dentro dela e ela corresponde com aquela responsabilidade que ela tem. E isso é uma coisa muito boa. A história toda é feita das pessoas que movimentam. Nosso trabalho dá esta condição, da condição da movimentação. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, a pessoa que pertence à equipe, ela nota a diferença entre ela e um irmão de sangue. Com o movimento dela, a vibração dela muda e observando assim tem a diferença. E a diferença trouxe o amadurecimento, trouxe uma vibração diferente. A frequência daquela pessoa que pertence à equipe é uma frequência melhor. Nosso trabalho na equipe tem essa importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Vela e Ora. Vela e Ora é uma advertência que Jesus trouxe para cada espírito humano perceber-se como ele anda com ele mesmo. O velar, a gente sabe assim que é um processo de atenção. Orar é uma outra maneira que a pessoa tem de estar ligada com um propósito. Às vezes a pessoa pode achar que tem que estar ligada com um propósito externo, mas o propósito é estar ligada com ela mesma, recebendo a sua intuição, a atuação do espírito que é a intuição. A importância de uma pessoa é de como ela deixa o seu espírito manifestar. O estar ligado com a vida interior da pessoa é muito importante. A vida de cada um é ela mesma com ela. Como ela entende os ensinos e como ela vive com os ensinos. As coisas exteriores têm muita importância, porque o ambiente de escola de um filho, o ambiente daquele filho na casa da gente, no período da formação dele, no período seguinte ele vai embora para formar a sua habitação. A nossa vida exterior, ela é limitada, ela tem um tempo e um espaço. Na nossa vida interior, na atuação com a intuição, não tem tempo, não tem espaço. É toda a época da vida da pessoa. A advertência de velar e orar que nós recebemos tem muita importância porque a criança pequena em formação ou já um pouco maior, ela tem dentro dela a intuição. E ela sabe, e o adulto dá a ela as notificações e ela, com a intuição dela, ou boa ou não boa, ela atua. Cada um observando um filho, observando assim aqueles pequenos com quem a gente relaciona, a atuação da intuição é toda a época. Na fase já maduro da vida da pessoa, a pessoa tem que ter esse costume de velar e orar, de receber a sua intuição. Se ela tem esse trabalho dentro dela, de estar sempre atenta com a sua intuição, ela vai fazendo as coisas que sempre dão certo para a vida toda dela. Nas pequenas coisas, no nosso trabalho diário, na nossa casa, na nossa responsabilidade profissional, vai recebendo a intuição da maneira melhor, do posicionamento, da maneira que precisa de ser amanhã. Na nossa vida interior tem esta coisa boa. O costume de receber a intuição facilita para a pessoa que faz esse trabalho com ela. E às vezes a gente ouve uma ou outra pessoa falar que ela tem tempo ainda para se arrumar.
arrumar-se dentro dela com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. O tempo de cada um está relacionado de como a pessoa vive. E esse costume tem que ser um costume a vida toda. Se a pessoa tem o costume de trabalhar com o centro motor, ela sempre vai fazer o trabalho com o centro motor de maneiras que ela vai ficando mais habilidosa. Vela e ora. É o trabalho que a pessoa precisa de deixar a intuição manifestar e a pessoa precisa de seguir a intuição. Tem muita importância porque a intuição é o que acerta. Às vezes a pessoa está fazendo a responsabilidade dela e ela recebe de dentro uma voz bem clara para fazer determinada coisa e ela não faz. E depois ela vê que ela tem que voltar um período anterior para arrumar melhor aquilo que ela estava fazendo, porque não ouviu a intuição. Uma ou outra pessoa já passou por esta situação. Vela e ora é esta condição de estar presente com a pessoa mesma todo o instante. O estar ligado tem essa importância porque a pessoa está sempre arrumando o seu momento e ela vai fazendo um trabalho com ela mesma de ir observando a diferença que existe da intuição com os seus pensamentos e com o seu sentimento. A intuição é superior e a gente ouve assim uma pessoa falar: deixei-me levar pela intuição. Isso não é intuição. Quando a pessoa deixou-se levar pela intuição, dá certo a vida da pessoa. Quando a pessoa faz uma empreita num relacionamento pessoal ou num relacionamento comercial e depois ela fala que deixou-se levar, ela descuidou-se, porque a intuição dela foi juntando as pontas e vendo que naquele caminho não era um caminho bom. Ela foi descuidando-se e foi deixando o seu sentimento tomar forma, foi ganhando corpo. Mas as advertências que Jesus nos deu, como velar e orar, tem muita importância. Se a pessoa está ligada nela mesma, deixando a sua intuição manifestar, ela também tem o costume de usar o primeiro mandamento. E o sentimento, ela vai vendo assim, que ela vai colocando o sentimento na outra pessoa, ou no trabalho, ou num pendor, na proporção, de maneiras que ela nunca vai ficar prejudicada, porque o primeiro mandamento atua na vida daquela pessoa. E o primeiro mandamento é uma coisa muito importante, a referência de uma pessoa para outras pessoas, porque nós somos referência para o nosso filho, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa companheira, porque é comum assim a gente encontrar um casal ou irmãos que se relacionam, que se convivem, que apresentam assim, com muitos anos, a referência sempre é de como a pessoa é. E se a pessoa procedeu na vida com um descuido, a referência que fala daquela pessoa, para ela mesma não é boa a referência, porque sempre vão falar do descuido que teve. O reflexo na vida de uma pessoa é de como ela é todos os dias. E o costume que uma pessoa precisa de ter para ouvir a intuição e diferenciar do sentimento com o pensamento tem essa importância. Quando a pessoa está fazendo um trabalho, dentro dela fica bem claro aquilo que ela precisa para executar aquele trabalho. Evidentemente, se ela está na fase do aprendizado, tem as etapas. Tem primeiro o centro intelectual atuando, porque primeiro ela tem que conhecer as etapas. Na sequência tem o trabalho do centro motor, das habilidades para fazer as etapas. E quando a pessoa passa por estas duas fases, que é o trabalho do centro intelectual com o trabalho do centro motor, entra a intuição, entra a direção,
Primeiro a pessoa tem que ter esta condição de ter como fazer, ter o material adequado. Depois entra a intuição do jeito melhor que vai fazer aquele trabalho. E isso é fácil de observar quando uma mãe está cuidando de um filho, uma mãe que trabalha com a intuição. Ela sabe o jeito melhor para atender aquela criança naquela necessidade do momento. E às vezes na necessidade seguinte, ela trabalha com a intuição. A intuição é esta coisa boa, ela é superior. Hoje se conhece muitas pessoas que trabalham descuidando do corpo. Vela e ora. É uma condição que cada espírito humano tem essa responsabilidade. Cada um é responsável. E às vezes a pessoa acha que ela não tem responsabilidade, mas todos nós sabemos o começo do certo e o começo do errado. Para a pessoa ficar mais intuída, ela tem que ir observando os seus pensamentos, o seu sentimento. E ela tem que estar ligada com o primeiro mandamento. Quando uma pessoa descuida, é ela a responsável, e isso é fácil de observar. Mesmo aquele comandado recebeu uma ordem que aquela função que ele foi executar não ficou bem feita ou não podia ser executada, tem a importância. Ele recebeu o comando, ele tem aquela obrigação. Dentro de cada um tem esta responsabilidade. Ele tem que saber o começo do certo e o começo daquilo que ele está fazendo. Porque se ele não segue a sua intuição, não dá certo. Esse trabalho é a pessoa que tem que ir vendo. Ele tem que observar, mesmo aquela pessoa que está dando um comando, que aquele comando não tem uma coerência, ele tem que fazer um esforço para parar de ser comandado por aquela pessoa que está comandando de uma maneira que ele tem que refazer o trabalho. E nós hoje nos encontramos numa época de amadurecimento. A pessoa que tem que construir dentro dela a maneira para ela retornar à pátria espiritual. A vivência de uma pessoa sobre a terra é marcada com a intuição. Se ela pede um ou outro conselho, ela fica tolhida, ela tem a condição de ter esta possibilidade de saber antes. Velar e orar é estar ligado com ela mesma, de diferenciando as coisas dos pensamentos e as coisas do sentimento e da intuição. Cada um é que tem que fazer esse trabalho. Na nossa vida interior, tem esta importância, é a própria pessoa que é responsável por ela mesma. E a gente observando uma criança, quando aquela criança recebe uma notificação, ela olha para aquele adulto. Vela e ora é uma condição que cada espírito humano tem que compreender. A informação, a instrução, as notificações, Jesus já nos trouxe, os velhos profetas já trouxeram. Cada um é que tem que fazer o esforço de conhecer os ensinos e ir diferenciando como a pessoa atua com os ensinos dentro dela. E uma coisa simples que cada um tem que ter é o conhecimento do seu corpo e a maneira que aquela pessoa conhece o seu corpo. Se ela descuida, é ela a prejudicada. E isso é fácil de observar. Quando uma pessoa perde a saúde, ela também perde aquela referência que ela tem dos seus descendentes. E uma criança pequena, ela já sabe o jeito que ela atua com o seu sentimento e o jeito que ela atua com a sua intuição. Com a intuição daquela criança,
observando assim num período anterior, o jeito que aquela criança era colocada para sua formação, ela tinha a condição de ir desenvolvendo. E anteriormente a gente sabe que as crianças apresentavam esta condição de um desenvolvimento com uma segurança melhor. Primeiro porque também aquelas mães tinham uma outra coisa boa. Naturalmente conheciam um pouco de alimentos e davam alimentos com uma melhor qualificação para aqueles filhos em formação. Naturalmente aquela criança tinha uma estrutura muscular, óssea, que possibilitava a ela ter um movimento. Para ter um movimento tem que ter também a condição. E isso a gente pode observar no trabalho que a pessoa tem de sobrevivência, não tem boa vontade, tem que ter o conhecimento. Uma criança, ela pode apresentar boa vontade naquela função, mas se ela tem que trabalhar com uma ferramenta, aquele adulto não deixa, porque ele sabe que falta uma destreza mesmo, falta força para o manuseio com aquele instrumento e não tem mais ou menos trabalhar com o instrumento. A pessoa tem que ter aquela segurança, tem que ter aquela firmeza, tem que ter a objetividade. Cada um para a sua vida interior tem que ter também esta condição. E a condição interna, ela é mais firme e definida. Quando a pessoa vela e ora, a responsabilidade dessa pessoa é maior. Por isso que a gente ouve assim, que aquele que muito fala, pouco sabe, porque a responsabilidade dele numa fala é muito grande. E ele procura sempre ter a responsabilidade na proporção que ele dá conta de corresponder. Vela e ora é esta condição boa que cada um tem que fazer para caminhar na vida interior da pessoa. E a vida interior é uma coisa simples. A vida da personalidade, a vida dos seus pensamentos, a vida da sua vaidade é uma coisa que a pessoa tem que sempre ostentar. E dificulta muito para a pessoa entrar na naturalidade. Mas a ostentação tem um tempo, porque independente da pessoa, aquilo que ele está ostentando, ou sua beleza física, ou seu descuido físico, ou seu descuido na profissão, também ele vai fazer essa ostentação por um período. Independente dele, as coisas exteriores têm o tempo. E ele também vai mudando a sua referência exterior. Aquilo que servia, um tempo seguinte não tem importância. Mas se a pessoa vai fazendo assim, ela vai cansando. E quando ela tiver que fazer um trabalho com ela mesma, para voltar com lucidez para a pátria espiritual, ela terá dificuldade de arrumar material dentro dela para essa sua nova etapa da vida. Porque as coisas da matéria grosseira têm a sua ostentação. E as coisas do espírito da intuição são coisas simples. E observando o trabalho de um mestre que trabalha com madeira ou trabalha com uma obra, aquele mestre, o trabalho dele não tem ostentação, ele é. E ele apresenta um trabalho muito qualificado assim que ele termina. Independente do tamanho da obra, o trabalho daquele mestre é apresentado com uma simplicidade. E aquele trabalho vai durar a geração. Porque a gente sabe a construção de uma casa ou mesmo um móvel tem essa importância. Não tem um tempo físico para aquela duração, evidentemente, se tem o devido zelo, o devido resguardo. Na nossa vida interior tem essa diferença de um trabalho exterior que precisa de ser feito, de uma função exterior que vai trazer uma vaidade para a pessoa. E a vaidade a gente sabe que é do raciocínio. Quem estuda o livro Na Luz da Verdade vai fazendo esse trabalho com ele mesmo, de ver essa diferença que existe.
O corpo físico de uma pessoa tem muita importância. A atuação do espírito é com o seu corpo físico. Se a pessoa cuida desse corpo de uma maneira boa, ela sempre vai poder contar com aquele corpo. Se ela descuida as partes daquele corpo, ela não vai poder corresponder. A simplicidade é a atuação do espírito. E a simplicidade está junto com a singeleza, que não tem nada a ver com relação ao jeito que um ser humano mora ou ao jeito que ele tem a maneira de sobrevivência. Não é o trabalho externo que torna a pessoa simples. Simplicidade é esta condição, é de perceber como a pessoa é diante da grandeza das leis da criação e como ele se encontra pequeno diante das coisas que ele percebe na criação e que ele não tem como fazer um relato. Simplicidade não é uma condição exterior que a pessoa apresenta. Na simplicidade entra a condição de ter o zelo com o corpo, de aprender a cuidar do seu corpo de uma maneira que ele mesmo possa contar com aquele corpo. O trabalho do raciocínio, o trabalho da vaidade dificulta esta simplicidade e faz com que a pessoa descuida do seu corpo. O descuido do seu corpo também está nos trajes. E a gente sabe que a pessoa tem que fazer o seu traje, cada um tem um corpo, cada um tem uma maneira de vestir, mas o resguardo do corpo tem muita importância. Às vezes a gente ouve uma pessoa falando uma fala bonita e aquela fala, se a pessoa descuida e segue aquele caminho, a pessoa vai ficar com o seu corpo físico enfraquecido, porque aquela fala apresenta uma beleza, uma bondade, mas para o benefício daqueles que seguem aquela orientação, aquela fala é muito prejudicial, porque o corpo físico vai ficar prejudicado. A importância de uma pessoa é pelo que ela é, o jeito que ela transmite os ensinos, não pelo jeito que ela aparenta, pelo jeito que ela ostenta. A ostentação dá muito trabalho, porque é um processo de insatisfação da personalidade da pessoa. E a personalidade, ela serve um tempo depois ela não serve. Se aquela pessoa tem que usar a personalidade dela no ambiente de trabalho, fica depois difícil dela diferenciar o trabalho do raciocínio e o trabalho da intuição. Quando a pessoa usa a personalidade dela no seu trabalho, pelo jeito que apresenta aquele ambiente, para ela corre o risco daquela personalidade ficar mesclada com o seu eu e ela não saber diferenciar mais as coisas da intuição com as coisas da personalidade. E as coisas bonitas que nos apresentam têm essa referência de ver se aquilo faz bem para nós, se é um traje, se vai fazer bem para nós. Cada um é que tem que fazer essa observação, de sempre fazer aquilo que é bom para ele. E cada pessoa tem esta oportunidade, toda a época da vida dela, porque a gente sabe assim, tanto faz aquela criança pequena, ela já tem a personalidade dela. E se aqueles pais não têm com ela uma firmeza, ela muitas vezes não coloca aquela roupa ou aquele sapato. Ela já tem a personalidade dela definida. Pais é que tem que ir vendo como eles podem conhecer os ensinos, ter os auxílios dos ensinos, quando transmitir para um filho, ser a voz daquela pessoa acompanhada de uma segurança, de uma determinação. Ele trabalha com a intuição e ele então vai possibilitar uma formação melhor para aqueles filhos. Vela e ora
é uma condição interna que cada um tem que observar como ele está recebendo essa advertência que Jesus nos deu. É todo um instante, tem muita importância cada comportamento, e essa importância é de como a pessoa está fazendo com ela. E se ela está recebendo influência de outras pessoas, é ela a responsável, porque no começo a gente sabe se dá certo ou se não dá certo. E se a pessoa faz aquele ato por influência de outra pessoa, isso é da responsabilidade dela. Se ela foi tolhendo a atuação da sua intuição, ela foi perdendo esta qualidade. Então agora ela acha que a outra pessoa, por apresentar na sociedade um destaque, aquela pessoa agora se encontra sábia e pode dar a ela alguma referência. O trabalho externo de uma pessoa não quer dizer que aquela pessoa tem aquela condição de ter aquele nível para ter aquela função. E se a pessoa está envolta achando que quem tem aquela função é também evoluído, ela está descuidada, porque ela conhece um irmão de sangue, conhece outra pessoa que tem também um cargo com uma determinada importância junto à sociedade. E no convívio com aquele irmão de sangue ou com aquela pessoa, não apresenta esta condição interior. O que possibilitou aquela pessoa ter aquele cargo foi o jeito, foi o ardil. E outra pessoa não tem esse jeito, não tem esse ardil, não foi por uma condição interna para ter aquela função. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, entra esta condição boa, que a pessoa não precisa do ardil, não precisa de nada, ela é ela mesma no seu dia a dia. Essa importância é verdadeira. É a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho com ela. É um trabalho mesmo. Quando a pessoa está tendo um trabalho, assemelha-se a um serviço. E um serviço é servir. E para a pessoa servir a ela, primeiro ela tem que conhecer os ensinos. Porque o primeiro mandamento é bem claro assim: não terás outros deuses ao meu lado. Conhecer os ensinos vai colocar a pessoa no grau dela. Com isso, esse esforço que ela vai fazer para manter-se no grau, velando e orando, procurando conhecer os ensinos e vivendo de acordo, vai possibilitar que ela não se engane. Na nossa vida interior não pode haver engano. Então deixei-me levar pelo meu sentimento, houve um engano. Esse engano a gente pode classificá-lo como um descuido. É uma responsabilidade de cada um. Se a pessoa descuida e agora ela recebe orientação ou informação, ela precisa de observar o tom da voz que está dando aquela informação, aquela orientação. Nenhuma pessoa consegue enganar por muito tempo. Usa-se um termo que fala: ela mesma deixa a máscara cair. Esse deixar a máscara cair é que ela muda a frequência, o tom, o timbre da sua voz muda a entonação. Velar e orar é esta condição interior de estar sempre presente em todos os instantes, porque numa cantiga bonita a pessoa não pode esquecer que ela precisa de ver a mão daquele que está tocando aquela cantiga. Esse trabalho é a própria pessoa que tem que fazer o desenvolvimento, ela que tem que caminhar para esta realização. É um esforço e esse esforço tem que ter muita atenção, tem que ter o conhecimento dos ensinos, tem que procurar viver de acordo. Velar e orar, primeiro a pessoa precisa de conhecer o seu centro intelectual, o seu centro motor e diferenciando a atuação do raciocínio com a intuição.